Fala, minha turma! Prof. Alonso na área. Vamos iniciar aqui mais uma empreitada. Vamos trabalhar questões da banca FURB, tá? Uma banca complexa. Vamos entender como essa banca funciona, qual é a forma, o jeito dela elaborar as questões. A FURB costuma fazer questões bem trabalhosas, com muitas sentenças para você analisar quais são verdadeiras, quais são falsas. É o estilo da FURB, eu vou mostrar para vocês aqui nesta aula. Embora as questões, em geral, da FURB, elas sejam extensas, grandes, o que dá trabalho, o fato dela cobrar muito esse tipo de questão, analisa as verdadeiras, analisa as falsas, você vai conseguir eliminar muitas alternativas, o que ajuda na prova, ok? E eu vou mostrar como é que você vai fazer para resolver questões. Vamos embora? Começando então a nossa aula. Olho na telinha do prof. Vamos lá, de questões da FURB. Primeira questão. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona plano de ensino e plano de aula com seus respectivos critérios. Então, 1 é para plano de ensino e o 2 é para plano de aula. Então, vejam, para resolver essa questão, que vocês precisam ter conhecimento e saber as diferenças entre o plano de ensino e o plano de aula. Vocês sabem? Quem já estudou o curso de planejamento sabe as diferenças. Tá? Vou mostrar uma telinha aqui do nosso curso de planejamento. Nós temos um curso de planejamento educacional com várias aulas, que são 14 aulas, se não me engano. E uma das aulas, uma aula inteira, é sobre tipos de planos. Existe o plano de sistema, existe o plano da escola, também chamado de proposta pedagógica, existe o plano curricular, o currículo, o plano de ensino, que a questão está cobrando, também chamado de plano didático, o plano de curso, ou plano de disciplina, o plano de unidade e o plano de aula, que é o que a questão está cobrando. A questão está cobrando esse aqui e esse aqui. Mas existem vários outros. E no nosso curso de planejamento, a gente estuda cada um desses planos e faz várias questões sobre todos eles. Porque essa é uma das aulas mais difíceis, assim, mais complexas. Porque as diferenças entre os planos não são tão grandes. Ok? São detalhes que você vai identificar. Poxa, esse aqui é desse plano. Ah, essa característica aqui é desse outro plano. Importantíssimo você assistir essa aula. Ok? Beleza, vamos lá. Primeira sentença. Ela determina os objetivos operacionais e os conteúdos pormenorizados. Bom, se é pormenorizado, é no detalhe. Qual é o plano que vai atuar no detalhe? O plano de aula, ok? O plano de aula, que é esse último aqui, é o plano que mais vai chegar nos detalhes daquela aula. Coisa que um plano de ensino não vai conseguir abordar os detalhes de todas as aulas do ano inteiro. O plano de aula daquela aula vai conseguir. Então, o plano de aula é o plano que mais se aproxima do aluno, digamos assim, certo? Que vai trazer os detalhes, os pormenores. Então, essa aqui a gente já sabe que é plano de aula. Número 2. E olha, vamos começar a aprender a fazer questão FURB. Você já sabe que a primeira é 2. Tá? O que você já pode fazer? Eliminar as alternativas que colocaram 1 como a primeira sentença. Então, já elimina a letra B e já elimina a letra C. Ó como é que já aumentou as chances de você acertar, porque eu já eliminei algumas. Você agora tem 3 opções, tinha 5. Vamos continuar. Avaliação preferencialmente formativa, sistemática e periódica. Ó, eu nem vou terminar de ler, mas por aqui. Ó, a avaliação que a gente faz preferencialmente formativa é uma das modalidades de avaliação. A gente estuda as modalidades de avaliação também no curso de planejamento, na aula número 10, onde você vai estudar avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, que as questões às vezes colocam como uma avaliação classificatória, certo? Sistemática e periódica. Se é periódica, já dá a entender que é uma avaliação que você vai fazer de tanto e tanto tempo. Não cabe uma avaliação periódica em um plano de aula, que é só para aquela aula ou para um grupo de aulas. Entendeu? Já dá uma dimensão que é de algo maior, de um plano maior, plano de ensino. Então, você vai marcar 1 aqui agora.
E aí a letra A manteve 1, ok. A letra D também está 1. A letra D colocou 2. Vou eliminar também, ó. Já eliminei mais uma. Olha só, duas alternativas. Já tem agora 50% de chance de você acertar no chute. Ok? Próxima. Deve-se considerar as fases preparação, objetivo, conteúdo, as tarefas que serão realizadas, desenvolvimento da matéria nova, consolidação, aplicação e avaliação. Pessoal, isso aqui é exatamente os itens de um plano de aula. Preparação, apresentação do objetivo, os conteúdos que serão apresentados naquela aula, as tarefas. Um plano de ensino, né, que é um plano para um período de 1 ano, normalmente, você não vai conseguir colocar as tarefas do ano todo naquele plano de ensino. No plano da aula, no plano de aula você consegue. Ok? E também você vai fazer essa avaliação aqui, tá, pessoal? E você estuda isso no nosso curso de planejamento, você aprende que a avaliação não é só aquela prova no final do ano, não é só aquele trabalho no final do semestre, tá? A avaliação ela é contínua, constante. Quando o professor termina a aula, ele tem que avaliar se os alunos aprenderam o conteúdo daquela aula. E existem diversas formas de fazer essa avaliação, não necessariamente uma prova. Então, a avaliação faz parte até mesmo do plano de uma aula. Tem avaliação. O professor não pode simplesmente dar a sua aula sem fazer avaliação e não perceber que os alunos não aprenderam nada. Entenderam? Aqui, então, você vai colocar 2 planos de aula também. Já sei que, na verdade, essa não ajudou nada, né? Porque tanto a letra A quanto a letra D marcaram 2. Vamos para a última. A metodologia deve expor de forma sucinta os procedimentos que os professores utilizarão para facilitar o processo de aprendizagem. Veja que é algo que não está pormenorizado, não está detalhado como tem que ser no plano de aula. A metodologia é algo mais sucinto, algo mais breve, né? Que os professores vão utilizar no seu processo de aprendizagem, o processo que é durante o ano. Já também passa uma ideia de que é um plano maior do que o plano de aula. É o plano de ensino. Então, você coloca 1 e vai marcar a letra D. 2121 é o nosso gabarito. Olha aí a FURB. Começamos a aprender a FURB. Ok? Então, essa metodologia para facilitar o processo de aprendizagem não é para um momento só da aula, é para todo o processo. Número 1, gabarito da banca, letra D. Vamos em frente. Questão número 2. Não há como refletir sobre a educação escolar sem que se reflita também sobre as teorias da aprendizagem e desenvolvimento, que, em diferentes momentos, inclusive na contemporaneidade, basearam e baseiam currículos, abordagens e metodologias de ensino. Isso posto, associa a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as teorias de aprendizagem com suas descrições. Uma questãozinha de teorias da aprendizagem. Vou fazer um resuminho bem rápido. Bem rápido, porque aqui a coisa é objetiva, é direta. Temos o curso de teorias da aprendizagem na plataforma, onde eu trouxe a telinha exatamente de lá. Nessa telinha, que é do nosso curso, traz as 3 teorias do inatismo, o ambientalismo e o interacionismo, que estão sendo cobradas na questão. Olha só. O que é o inatismo? O inatismo é uma teoria que defende que o conhecimento é inato. Ou seja, nasce com a pessoa. Parece, né, um absurdo você achar uma coisa dessa, mas era o que se acreditava há muito tempo atrás. Estamos falando aqui de séculos antes de Cristo. Época de Platão. Era a primeira teoria. E a gente começa estudando pelo inatismo por causa disso, porque é uma das primeiras. Eles entendiam que o conhecimento, ele se reencarnava na pessoa, nascia com a pessoa. Era o que justificava uma pessoa ser inteligente e outra não. Aquela pessoa é inteligente porque ela, em vidas passadas, né, tinha mais conhecimento. Ok? Então, se dava uma ideia de que a hereditariedade, né, algo que nasce com a pessoa, tinha uma prevalência muito forte na questão do conhecimento do que ele sabe. Beleza? Ele ali é um gênio. Ele nasceu gênio. É inato. Certo? Então, é algo que já veio com a pessoa. O conhecimento, tá? Ele basicamente era esperar o indivíduo amadurecer. Conforme ele
fosse se desenvolvendo, crescendo, ele ia aprendendo e se desenvolvendo. É uma teoria bem simplista, hoje a gente não acredita mais nisso, mas temos que estudar porque cai em prova e exatamente a questão da FURB aqui cobrando. A teoria do ambientalismo é totalmente o contrário do inatismo. Enquanto que o inatismo diz que o que importa é o que é interno ao indivíduo. O conhecimento está dentro do indivíduo, é inato. O que importa é o próprio indivíduo. Pouco importa o exterior. Isso é o inatismo. O ambientalismo é o oposto. O que importa é o ambiente. Pouco importa o indivíduo. O que importa são as influências externas, o ambiente, as questões aqui, as relações. O indivíduo, ele nasce zerado. É uma teoria também que podemos pensar. A criança nasce zerada, sem conhecimento algum. Alguns autores vão dizer que a criança nasce como um papel em branco, onde o professor pode escrever o que quiser nessa criança. O professor pode fazer dessa criança um doutor ou um bandido. Entenderam a lógica? Isso é o ambientalismo, as influências externas, o ambiente. E o interacionismo é aquela que vai juntar as ideias do inatismo com o ambientalismo. Vai trazer as características do indivíduo, do que é interno, com as características do ambiente, que é o externo. Interacionismo interage. Olha o nome já dizendo, interacionismo. Interação do indivíduo com o ambiente. É uma teoria que vai defender a importância do biológico, dos aspectos internos, de aguardar a maturação da criança, enfim, mas também considera os aspectos externos, as questões sociais, a cultura, tudo isso vai influenciar também na aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo. Beleza? Super resumido, né? Trazendo aqui para vocês. No nosso curso a gente tem uma aula inteira com muitas questões, inclusive no nosso curso a gente aprende outras classificações, hein? Como, por exemplo, cognitivismo, o humanismo, são outras teorias de aprendizagem. Isso aqui é só porque a questão cobrou isso aqui só. Vamos lá. Vamos agora às características. Vamos marcar 1 para inatismo, 2 para ambientalismo e 3 para interacionismo. Vamos lá. Primeira, baseia-se na percepção de que as características individuais são determinadas por fatores externos. Opa! Ou é o ambientalismo ou é o interacionismo, porque o interacionismo considera os dois. Vamos ver. Privilegiando a experiência como fonte de conhecimento e da formação de hábitos do comportamento, que são internalizados pouco a pouco pelo estudante a partir de rotinas de treinamento e reforço. Isso aqui é ambientalismo, não tem nem o que pensar. Está focando em treinamento, focando em reforço. Para quem já estudou mais a fundo a aula, né, viu que, eu me refiro à aula de teoria da aprendizagem, um dos maiores representantes do ambientalismo é o Burrus Skinner. E cai muito em prova Skinner, cai demais. Skinner é representante do behaviorismo, que significa comportamento, e ele tem uma teoria sobre o reforço do comportamento, reforço. Onde, segundo ele, é preciso dar estímulos ao indivíduo para que ele se comporte da maneira correta, da maneira que se considera correta. Como é que funcionam esses reforços, esses estímulos? Simples. Você, por exemplo, faz uma pergunta para o aluno. Se o aluno responde corretamente, ele recebe um estímulo, uma premiação, uma bonificação, nem que sejam uns parabéns. Se o aluno responde errado, ele vai receber uma punição, um castigo, uma nota baixa, uma reprovação. Por meio dos estímulos, o indivíduo repete o que é correto e deixa de fazer o que é errado. Entenderam? Essa questão está focando só nesses estímulos, no reforço. Em nenhum momento trouxe a questão da interação indivíduo-sujeito. Então, vamos marcar 2. Olhando as alternativas, eu tenho aqui letra C e letra D com 2. O resto eu já elimino, já eliminei 3. Ó. É assim que você vai fazer FURB. Próxima. Compreende o que o homem é transformado pelo meio em que está inserido na mesma medida e que também o transforma. Então, o homem é transformado pelo meio e também, na mesma medida, o homem transforma o meio. Ele é transformado e transforma o meio. Então, há uma interação homem-meio, indivíduo-ambiente, sendo constituído ao longo de um processo histórico-cultural. Isso aqui é interacionismo.
Interação do indivíduo com o meio, com o ambiente. O indivíduo influenciando o ambiente influenciando o indivíduo. Interacionismo. Ok? 3. Olhando as alternativas, a única que tem o 3 é a letra D. Então, já sei que o gabarito é a letra D. Vamos ver se realmente a última é o 1, inatismo. Entende-se que as aptidões são próprias do indivíduo, frutas de questões biológicas e individuais do indivíduo. É isso aí, inatismo. Número 1, 2, 3, 1. Número 2, gabarito, letra D. Ok. Prosseguindo. Número 3, observe as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. A avaliação no ambiente educacional envolve 3 dimensões. A avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional, interna e externa, e, ainda, a avaliação de redes da educação básica. Certo ou errado? Essa primeira sentença aqui está correta. Nós temos uma aula de avaliação que fica no curso de planejamento, aula 10, onde você vai aprender os instrumentos de avaliação, modalidade de avaliação, tipo de avaliação, enfim. E você vai aprender os níveis de avaliação, que fica logo no iníciozinho da aula. Eu trouxe aqui a telinha para vocês, ó. Níveis de avaliação, tá? Existe a avaliação de larga escala, são as avaliações de rede, ok? Que vai avaliar a rede de ensino do país, a rede federal, a rede nacional, a rede estadual, a rede municipal, a rede distrital do Distrito Federal. Como está a educação no estado do Tocantins? Certo? Como está a avaliação, como estão os alunos, vamos fazer uma avaliação dos alunos, para saber como está a educação no município de Recife. Ok? Então, são avaliações de rede. Essas avaliações de rede são as avaliações de larga escala. Exemplos, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Outro exemplo, SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E por aí vai. Ok? Essa é a primeira. Segunda, a avaliação institucional. O que é a avaliação institucional? O nome já está dizendo. É a avaliação da instituição. Ok? A avaliação da instituição pode ser interna ou externa. Interna é a própria escola se autoavaliando, equipe pedagógica, alunos, professores, pais, avaliação interna. E a avaliação externa é um órgão externo fazendo a avaliação da escola, dando uma nota para a escola. Ok? Essa é a avaliação da instituição, institucional. E a avaliação da aprendizagem, tá? Deixa eu colocar aqui, a avaliação da escola. Avaliação da aprendizagem é a avaliação do aluno. Então, sempre que a questão se referir à avaliação da aprendizagem, a avaliação do aluno. Joia? São os 3 níveis de avaliação, exatamente como a questão colocou. A avaliação envolve 3 dimensões, a avaliação da aprendizagem, que é a do aluno, a avaliação institucional, interna e externa, que é a da escola, e a avaliação de rede, que é a avaliação de larga escala. Número 1, ok. Vamos já eliminar as alternativas que não tem 1? Não é assim que eu já comentei, que é para fazer na prova? Ó, a letra C não tem 1, eu vou eliminar, porque a 1 está certa. A letra D também não tem, já elimino 2. Segunda, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e no ensino médio, a avaliação deve ser realizada com fins de promoção do estudante, focando apenas na dimensão coletiva da turma ou grupamento de alunos. Essa palavrinha aqui é suspeita. Sempre que aparecer a palavrinha apenas, você nem leu a questão, mas já viu que tem apenas, tu já tem que criar um sentimento em você de que ela está errada. Você parte de que ela está errada e vai tentar achar se ela está certa. Mas 99,9% das vezes ela está errada. Você vai ter que se esforçar para achar que ela está certa. Entendeu como é que vai fazer? Apenas, está na dúvida. Apareceu a palavra apenas, somente, marca errada. Certo? Além disso, não é só na dimensão coletiva, a avaliação também é feita na dimensão individual, mas olha só, educação infantil, tá? A avaliação na educação infantil não tem finalidade de promoção. Isso aqui a gente estuda. Sabe aonde? Na LDB. Nosso curso de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A principal lei da educação do país. Você tem que saber, e muito, a LDB.
Inclusive, quando os alunos perguntam, professor, acabei de comprar o plano da Pedagogflix e tem muitas aulas, são mais de 1000 videoaulas na plataforma. Começo por onde, professor? Estou perdido, porque esse aluno não tem edital. Quando ele tem edital, basta ele seguir a sequência lá do próprio edital. Mas ele não tem edital. Começa estudando o quê? O professor responde, começa estudando a LDB. A LDB é a base de tudo. Lei de Diretrizes e Bases. O nome já está dizendo, bases da educação. Além de você já dominar a principal lei de educação do país, você já vai estar passando pelo maior curso da plataforma. O que vai vir depois são cursos menores, fica mais fácil. O curso da LDB completo ele tem 30 aulas. Tá? E aí vai uma dica, tá? Se você estiver com pouco tempo, você pode pular algumas aulas. No nosso curso de LDB, tem um vídeo, indicações dos principais artigos. E nesse vídeo tem a indicação. Você vai fazer prova para professor de educação infantil? Então foca nessas aulas, nesses artigos. Você vai fazer prova para ensino fundamental? Foca nessas. Você vai fazer prova para pedagogo? Foca nessas aulas, para você ganhar tempo, tá bom? O ideal é você estudar tudo, porque pode cair tudo da sua prova, da LDB. Mas é possível pular algumas aulas, tá bom? E correr um risco pequeno. Número 2 está errada. A avaliação na educação infantil não tem fim de promoção. Isso o que significa? Que a avaliação na educação infantil, creche e pré-escola, não é para aprovar ou reprovar. A criança vai seguir para o ano seguinte. A avaliação não tem finalidade de promover, aprovar ou reprovar. Não há retenção na educação infantil. Isso você estuda no nosso curso de Diretrizes da Educação Infantil. Isso cai muito em prova. Você não pode errar. A avaliação na educação infantil é com fins de promoção. Aí você marca errado. É sem fins de promoção. Joia? 3. Então a 2 é errada. Vamos eliminar 2? Ó, aqui tem 2, eu elimino. E a letra E tem 2 também, elimino. Olha só. Já sei o gabarito. Eu resolvi apenas 2 e já sei o gabarito. 3, letra A, de Aloncinho. Só sobrou ela. Entenderam como vocês vão fazer questões da FUB? As questões são grandes, extensas. Mas aquelas que vocês têm certeza, já olha para o gabarito e elimina as que não está batendo com a que você tem certeza. Certo? Se você está na dúvida, aí tudo bem, deixa ali e pula ela. Mas a que tu tem certeza, não, essa aqui está certa, você já descarta as alternativas que não tem ela. Ou se você acha que ela com certeza está errada, você desconsidera as alternativas que estão dizendo que ela está certa. Aqui eu já resolvi a questão, a letra A. Vamos ver? Ela está dizendo que é 1 e 3, então vamos ver se realmente a 3 está correta. A avaliação institucional tem que estar prevista no PPP, com certeza, todas as avaliações da unidade. Envolve ações anuais no sentido de delinear e avaliar um conjunto de objetivos e metas a serem concretizados com base na missão da escola e na qualidade social da aprendizagem. Ok, tem nada errado na 3. E a 4? Pelo gabarito, a 4 está errada. Vamos ver? Segundo a legislação educacional brasileira, a avaliação de rede, que é aquela avaliação maior, ela ocorre periodicamente e é orientada e realizada pela própria escola. Falso. Não é a escola que vai organizar a avaliação de rede, é a Secretaria de Educação, não é a escola. Daqui eu nem preciso terminar de ler, está errada. Certo? Então, descarto, gabarito 1 e 3, letra A. 4. Lê as afirmativas a seguir a respeito das questões que contemporaneamente norteiam a educação brasileira e assinale a correta. Vamos lá. Vou beber uma aguinha aqui bem rapidinho. Letra A. O projeto político-pedagógico da escola deve ser elaborado somente, palavra restritiva, apenas, somente. Eu sei que está errado. O PPP deve ser elaborado somente pelas instâncias de gestão, quem está na gestão. Não. Já que a comunidade tem dificuldade de compreender as nuances. Falso. Toda a comunidade tem que participar da elaboração do PPP. Isso aqui, quem fez o curso de projeto político-pedagógico não erra de jeito nenhum, não tem como. Todo curso de PPP da plataforma é baseado na questão democrática, da coletividade. As bancas vão tentar dizer que o PPP tem que ser elaborado pela equipe pedagógica,
pela equipe de direção, pelos pedagogos, porque eles estudaram, eles fizeram faculdade e têm conhecimento. Não, é por toda a comunidade, por meio de seus representantes, claro. B. Pode-se dizer que a legislação educacional vigente no Brasil tem 4 grandes pilares. Vamos ver, 4 grandes pilares na educação. Letra A. Aliás, item A da letra B, né? Item A. O afastamento entre escola e família. Eu não preciso nem terminar de ler. Quem marcar isso aqui como correto, que é pilar da educação, afastar a escola da família, errado. Mas vamos continuar a ler. Outro pilar. Importância muito maior para a formação do professor do que a formação continuada. Por que a formação do professor, que é a formação inicial, tem que ter importância maior do que a formação continuada, que é aquela formação que vem depois? Não, vamos dar importância às duas. É muito importante o professor, de forma continuada, buscar aperfeiçoamento. Item C. Percepção do estudante como um ser que chega à escola sem conhecimento. Falso, ele chega com conhecimento. Pode ser pouco, mas ele chega, ele tem experiências dentro de casa, com a família, com os amiguinhos. Sem. É como se a criança não aprendesse nada fora da escola. Ela chega na escola com conhecimento. E separação radical entre cultura e educação. Está toda errada, não tem como, de jeito nenhum. Até quem nunca estudou educação, pedagogia na vida, pode marcar uma letra B, né? Não tem como. Letra C. O planejamento docente deve necessariamente estar centrado nos conhecimentos que vão ser transferidos ao estudante. Falso. O centro do planejamento não é o conteúdo, o conhecimento. E aí, é toda uma questão de você ter uma visão geral da educação, né? E isso você pega com o curso de tendências pedagógicas. Lá a gente estuda a tendência tradicional, que é a primeira. É a tendência que o aluno é passivo, o professor é o protagonista e o foco é na transmissão de conteúdo. O centro, o foco é transmitir o conteúdo para o aluno e não o aluno, né? O que é um erro da pedagogia tradicional. Isso vai ser ajustado na tendência seguinte, que é a tendência renovada, que vem do movimento da escola nova, movimento escolar novista, que bota o aluno no centro, um aluno ativo, não é isso? Tendência renovada, progressivista e tendência renovada não diretiva, são as tendências liberais, além da tradicional e tecnicista. Não é isso aí? Já estudou tendências? Tem que estudar, hein? Ok, então vou riscar C, o centro não é transferir conhecimento. D. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem precisa ser compreendida dentro de uma lógica formativa e processual. Estou gostando. De forma que possa balizar o olhar do professor sobre como os estudantes estão construindo conhecimentos, ok? E colaborar para basear seu planejamento didático-pedagógico, suas escolhas, práticas, atividades, vivências e experiências em sala de aula e nos diferentes territórios da educação escolar. De fato, a avaliação serve para tudo isso. Gostei da letra D, mas vamos ver a letra E primeiro. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são expressões sinônimas e que envolvem os mesmos tipos de escolhas e abordagens. Falso, não são sinônimos. Olha só, agora você tem que ter conhecimento do nosso curso de currículo, ok? Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, ok? Eu vou abrir uma exceção aqui, porque normalmente eu não comento aqui com o chat, porque eu estou gravando a aula, tá? Mas me permita aqui um segundinho rápido. Tem gente que está aqui na live acompanhando e não está vendo a questão, tá bom? É porque eu estou no canal YouTube gravando ao vivo. As questões são transmitidas no canal YouTube, ok? Aqui é mais para vocês saberem que eu estou ao vivo. E se quiser ver a questão, tem que dar uma olhada aqui no nosso canal YouTube Pedagoflix, fechado? Ok, então vamos explicar aqui o que é interdisciplinaridade e o que é transdisciplinaridade. Não são sinônimos. Você vai estudar isso no curso de currículo. Olha aqui, transdisciplinaridade, qual foi a outra? Interdisciplinaridade. Na verdade, existem 4 conceitos sobre esta organização curricular, sobre esta integração curricular. Existe um currículo que praticamente não tem integração. É um currículo multidisciplinar. Essa é a primeira opção aqui, multidisciplinar, multi. O que é um currículo multidisciplinar? É um currículo com várias disciplinas.
só que elas não têm relação nem integração nenhuma. Multi, porque tem várias, mas não tem integração. É a pior forma de se montar um currículo. Cada disciplina fala para si, cada professor faz o seu. É mais ou menos isso. Aí tem aqui uma opção que é a pluridisciplinaridade. Embora não tenha caído na questão, eu vou comentar porque pode cair. Pluridisciplinaridade é o meio termo entre multi, que é a pior situação, e a interdisciplinaridade, que aí sim temos as disciplinas integradas e coordenadas. Pluri está no meio do caminho. Não é tão ruim contra a multi, mas não é tão boa contra a inter. A pluridisciplinaridade, para a prova, né? Como é que você vai identificar que aquela ali é a pluridisciplinaridade? É quando existe alguma relação entre as disciplinas. Algum assunto ou conteúdos pode ser trabalhado sobre a ótica de outra disciplina. Mas aí vem a expressão-chave para você resolver. Porém, não há integração ou coordenação. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, disciplina de História, né, e disciplina de Filosofia. História vai trabalhar o fato, né? A filosofia vai discutir as ideias. Muitas vezes, o que você aprendeu como fato, na filosofia você vai ver que, de repente, não é. O que você aprende na História, né, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, dado como um fato, em filosofia, vem cá, mas será que ele descobriu mesmo? Será que já não tinha alguém que descobriu antes? Enfim, certo? Então existe algo que pode ser visto por óticas diferentes, mas também é quase que casual isso. Não há aqui ainda uma coordenação. Pensa no pedagogo agora, no coordenador pedagógico, chamando o professor de História, chamando o professor de Filosofia, ó, vamos fazer um trabalho em conjunto aqui sobre a história do Brasil e... Enfim, não existe isso. Na prova vai estar lá. Existe alguma relação, mas ainda não há coordenação, não há integração. É essa do meio do caminho, a pluri, que é a mais difícil de explicar. É a mais difícil do aluno entender sozinho. Mas se você pegar esse conceito, ainda não há coordenação e integração. Você já sabe que não pode ser a interdisciplinaridade. Porque na interdisciplinaridade, sim, são disciplinas integradas e coordenadas. É o que se deseja. É o que os teóricos vão defender. O currículo tem que ser interdisciplinar, né? Disciplinas conectadas, integradas, e é preciso ter uma coordenação trabalhando isso. Fazendo reuniões com professores, propondo projetos de trabalho com várias disciplinas. Entenderam? Então, na Inter, sim, existe a integração das disciplinas. E aí vem a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, o nome também já sugere, trans é algo que transcende, é algo que vai além, certo? Alguns autores vão dizer que seria a situação utópica, ideal de integração, que na prática é muito difícil de se alcançar. É como se praticamente rompêssemos os limites da disciplina. Como se não tivesse mais disciplina. Tudo dentro de um contexto só, sendo trabalhado em conjunto. Porque a ideia é o seguinte, tá? Filosoficamente é o seguinte: na nossa vida, no nosso dia a dia, você não separa as coisas. Isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é português, isso aqui é história. Você vê tudo num contexto só. Então, trabalhar um currículo transdisciplinar é trabalhar um grau máximo de integração curricular, rompendo os limites da disciplina. Ok? Essa é a ideia da transdisciplinaridade. Digamos, o ideal quase que inalcançável, digamos assim, de uma integração curricular. Então, a questão está dizendo que interdisciplinaridade é sinônimo de transdisciplinaridade. Você vai marcar que está errado, que não é. Não são sinônimos. A letra E é errada e, como eu havia imaginado, a letra D, que aparentemente estava correta, é o gabarito. 4, letra D. Joia? No curso, viu? Nosso curso de currículo, aula 4, você faz várias questões sobre todas essas formas de integração curricular. Vamos lá. 5. A BNCC é um dos principais documentos norteadores da educação básica, compreende discussões e diretrizes que abrangem a educação infantil, fundamental e ensino médio. Ao encontro disso, analisa as afirmações a seguir a respeito do documento. 1.
O documento define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o PNE, Plano Nacional de Educação. Isso está correto. Olha aí a necessidade de você também conhecer e saber BNCC. E aí existe um fator crítico. A BNCC tem mais de 600 páginas. Para você estudar a BNCC sozinho, é uma tortura. Você vai passar quanto tempo para estudar a BNCC? Você já sabe o que é importante e o que não é importante da BNCC? O que cai em prova e o que não cai? Daí a importância de você assistir uma aula de BNCC aqui da Pedagogflix. Temos o curso de BNCC, tá? Com aula inicial, pegando depois a parte da introdução da BNCC, a parte da educação infantil. Tem uma aula separada para ensino fundamental, anos iniciais, uma aula separada para BNCC, ensino fundamental, anos finais, uma aula para ensino médio, simulados finais, com os pontos cobrados em prova. Porque se você estudar sozinho a BNCC, com material que não seja direcionado, você vai gastar uma energia gigantesca e não vai perceber quais são os pontos mais importantes. Ok? De fato, BNCC é um conjunto orgânico e progressivo. Isso aqui ó, é importantíssimo. Aprendizagens essenciais. Já vi várias provas com lacuna para preencher isso aqui. A resposta correta, aprendizagens essenciais. A BNCC, ela traz aquilo que ela considera essencial para a formação do cidadão. Por isso a BNCC é obrigatória, porque é essencial para a formação dele, do aluno. A BNCC é obrigatória, é um documento obrigatório tanto para as escolas públicas quanto privadas. Tem aluno que já me perguntou, professor, a escola privada também tem que obedecer a BNCC? Com certeza. Está no nosso resumão lá de BNCC, ó, pontos mais cobrados. Este é um deles. BNCC ela é obrigatória para escola pública e privada em todo o território nacional. Agora, é um documento para educação básica e não para educação superior, certo? Exceto para educação superior de formação de professores. Aí sim. Se você está fazendo educação superior, uma licenciatura, aí você tem que saber o que vai ter que ser ensinado para os alunos da educação básica. Aí você vai aprender a BNCC. Mas um curso de engenharia, de direito, de medicina, não tem BNCC. Certo? O BNCC é um documento que vai dizer o que tem que ser ensinado obrigatoriamente para os alunos da educação básica. Tá? E está aqui, ó. Eu trago o textozinho que está na BNCC e também no nosso curso. BNCC é um documento de caráter normativo. Isso aqui, ó, pode colocar uns asteriscos. As bancas adoram cobrar isso aqui. BNCC é um documento de caráter... Aí vem 2 pontos. Letra A, preventivo. Letra B, orientador. Letra C, começa a inventar. Normalmente coloca na última alternativa. Normativo. Você vai marcar normativo. Ok? Eu não estou brincando não, hein, pessoal. Várias bancas já cobraram isso aqui. BNCC é um documento de caráter? Resposta. Normativo. Ok? Tem caráter de norma, ele é obrigatório. Que define o conjunto orgânico progressivo das aprendizagens essenciais. Então, o número 1 está correta. Naquele esquema, vamos eliminar as alternativas que não colocou 1 como correta. Por exemplo, a 2 e a letra B, aliás, e a letra E. Não tem a 1. A letra A tem 1, a letra C tem 1, a letra D tem 1. Eliminamos 2. Próximo. O documento representa a integralidade do currículo a ser seguido nos municípios, estados e Distrito Federal. Já está errado aqui, já vou explicar por quê. Substituindo as diretrizes nacionais. Está errado aqui também. Tem 2 erros. Primeiro, a BNCC é um documento de caráter normativo, é um documento, mas que não representa a integralidade do currículo. Negativo. Vamos lá. Currículo, ele possui 2 partes. A parte comum e a parte diversificada. Diversificada, vou abreviar. A parte comum é a parte do currículo que todo mundo tem que aprender. Não importa se a escola é do norte ou do sul do país. Todo mundo tem que aprender a parte comum. É comum exatamente porque é comum a todos os alunos. Aqui entra a BNCC.
A BNCC é obrigatória para todos os alunos. A BNCC ela orienta a parte comum do currículo. BNCC ela não se mete com a parte diversificada, que é a outra parte do currículo. A parte diversificada é a que vai levar em consideração as características da escola, dos alunos, da região, da cultura, as características econômicas e por aí vai. Deu para entender isso? BNCC se mete com uma parte do currículo. A parte diversificada não. Parte diversificada, o nome já está dizendo, é a parte diversa. É a parte que vai variar de escola para escola. E BNCC não substitui diretrizes curriculares nacionais. A BNCC ela veio em 2017 e as diretrizes continuam valendo. Existem diretrizes gerais para a educação básica, diretrizes para a educação infantil, diretrizes para o ensino fundamental, diretrizes para o ensino médio, para a EJA, para a educação especial, para a educação profissional. E temos todas elas na plataforma. Cada diretriz é um curso com várias aulas. São várias. Ok? Então a 2 está errada. Vamos eliminar aqui a alternativa que colocou 2, ó, a letra C. A letra C tem 2, ó. Vou eliminar. Ficamos com A e D. Vamos lá. 3. A BNCC está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção da sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso aqui está correto e também está nessa mesma telinha. A BNCC está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos. No nosso curso de diretrizes da educação infantil, a gente vê de maneira detalhada esses princípios éticos, políticos e estéticos. A parte ética tem a ver com a formação do cidadão, né? A formação do indivíduo que respeita, que é tolerante. O princípio político tem a ver exatamente com o exercício da cidadania, com a democracia. E o princípio estético tem a ver mais com a parte da criatividade, né, do aluno. Ok? A item 3, né? 3 está correto. O gabarito, então, 1 e 3 estão corretos. Letra D. A FURB gosta da letra D, né? Já perceberam? Eu não sei se foi coincidência, mas eu já marquei aqui várias letras D. Vamos lá, próxima. O público-alvo da educação especial é formado por... E aí você... daria para resolver isso, talvez, com a LDB. Vou dar uma olhada aqui com calma, que a LDB traz, mas pelo que eu estou vendo aqui, o ideal era você estudar esse curso aqui, ó, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. É um documento de 2008, temos na plataforma, muito cobrado nos concursos. A FURB gosta de cobrar esse documento. Educação especial é uma das modalidades da educação que abrange 3 grupos de pessoas. Aqui você tem que saber. É o básico. Certo? Aluno Pedagoflix sabe isso de trás para frente. Quais são os 3 grupos? Vamos ver quem sabe? Quem está na live aqui, ao vivo, eu estou gravando aqui ao vivo. Quem sabe os 3 grupos da educação especial, coloca aí no chat, quero ver quem vai ser o primeiro a responder. Ok? Só que a LDB ela traz esses 3 grupos de uma maneira mais superficial. E esse documento, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, vai trazer a definição desses 3 grupos de maneira mais aprofundada, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, ela está trazendo essa descrição exatamente mais aprofundada desse público. Já responderam? Os 3 grupos que estão incluídos na educação especial? Primeiro grupo, pessoas com deficiência. Segundo grupo, pessoas com TGD, transtornos globais de desenvolvimento. Terceiro grupo, pessoas com altas habilidades e superdotação. Não é isso? Vamos lá ao esqueminha? Aqui, ó. Vou apagar a canetinha. Educação especial abrange exatamente, a primeira a responder aqui foi a Juliana. PCD, TGD e altas habilidades. Juliana Souza, tá salvo aqui o seu nome na live. A primeira a responder, parabéns. Valeu? Vamos lá. Educação especial abrange pessoas com deficiência, pessoas com TGD,
transtornos globais de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades de superdotação. São vocês, meus queridos alunos superdotados, todo mundo tirando 10, gabaritando a prova. Então vamos lá, 1. Faz parte da educação especial, vamos ver. 1. Estudantes com deficiência, que são aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental e sensorial. Então não basta só saber que pessoas com deficiência, essas pessoas fazem parte da educação especial, tem que saber o que é considerado uma pessoa com deficiência. E essa definição vai estar exatamente no documento que eu citei, o PNP, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva. Vamos ver o que o documento traz. A gente estuda isso no curso de PNP, que diz: considera-se alunos com deficiência aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. A pegadinha normalmente vem aqui. Pode anotar. Pode anotar. Normalmente a banca troca essa palavrinha. Ela coloca, considera-se pessoa com deficiência. Muita gente já respondendo agora aqui. Os 3 grupos da educação especial. A banca normalmente troca. Ela coloca, considera-se pessoa com deficiência aquela com impedimento de médio e longo prazo, falso. Ou de curto, médio e longo prazo, falso. Considera-se pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo e ponto. Ok? Então, a primeira aqui está correta. Mas se você já pular aqui e olhar 3, ó, considera estudantes com deficiência aqueles que têm impedimento de curto prazo. Olha só. Aqui está errado. A 3 está errada. A 1 correta, a 3 errada. Vamos ver a resposta aqui? Qual alternativa tem 1? A letra A tem 1, a letra B tem 1, a letra C não tem, eu elimino. A letra D tem 1, a letra E não tem 1, eu elimino. E a 3 está errada. Das que sobraram, vamos eliminar a que tem 3. Ó, 3 está errado, eu elimino. 3 está errado, eu elimino. Já sei o gabarito, que é a letra D. Confere? Fez sentido? Analisando 2 sentenças, já sei o gabarito. Falei no início da live, né? No início do vídeo aqui da gravação. As questões são grandes, muitas sentenças para analisar, mas a vantagem é que quando você tem certeza de 1 ou 2, você já elimina quase todas, quase que já chega na resposta. É o caso aqui, chegamos na resposta já. 2. Estudantes com transtorno global de desenvolvimento, TGD, são aqueles que têm algum tipo de transtorno neurológico ou psíquico, como as psicoses infantis, transtorno opositor desafiador e síndrome de Asperger. Opa. Olha aqui o conceito de pessoas com TGD. São aqueles que apresentam alterações qualitativas nas interações sociais. Um repertório de interesse e atividades restritos, estereotipado e repetitivo. Inclui-se, nesse grupo, os alunos com autismo, síndrome do espectro do autismo, psicose infantil. Ok? A banca colocou aqui mais situações que não estão na definição. Ok? Como, por exemplo, transtorno opositor desafiador. Não consta. Beleza? Então a 2 está errada. Vamos ver aqui 4. Estudantes com altas habilidades de superdotação são aqueles que apresentam um potencial elevado e alto envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Por exemplo, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Exato. É o conceito de altas habilidades de superdotação. Demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, arte, também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem, realização das tarefas e áreas de seu interesse. Portanto, a 4 está correta, 1 e 4, gabarito, letra D. É importante, tá? Principalmente se no seu edital consta Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, você tem que estudar esse curso. A vantagem é que são apenas 2 aulas. A gente estuda os pontos mais importantes desse documento. 7. Considerando-se a educação especial na perspectiva inclusiva, analise as afirmações a seguir. O atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas.
Ok, a ideia é essa, né? Eliminar as barreiras para que esses alunos da educação especial possam ter acesso às mesmas oportunidades que as pessoas que não são da educação especial. A número 1 está ok. 2. O atendimento educacional especializado tem função de apoiar o desenvolvimento dos estudantes com deficiência, sendo obrigatório apenas, já não gostei dessa palavra, no fundamental. Quer dizer que o AEE é obrigatório apenas no ensino fundamental? Negativo. Isso aqui é LDB. Embora não esteja escrito, mas a LDB fala que a de educação especial, o atendimento educacional especializado, será transversal a todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades da educação. Por que só o aluno do ensino fundamental vai ter direito a uma assistência? O aluno com deficiência lá da educação infantil, do ensino médio, não tem direito? Então, isso aqui está errado. Com certeza a 12 está errada. Vamos eliminar as alternativas que tem 2? Letra A tem 2, eu elimino. Letra C tem 2, eu elimino. Letra D tem 2, eu elimino. Ficamos com 2 agora. Ou é a 1, que eu já vi que está correto, mas vamos ter certeza agora na próxima. Ou é a letra E, que diz que só é a 3. O atendimento educacional especializado deve ser realizado no turno da classe comum. Está errado. Na própria escola ou em centro especializado que realize esse serviço. Não é no mesmo turno, isso está errado. Então, o gabarito é a número 1, a letra B. Já vou marcar e vou mostrar para vocês. Tá? No documento Políticas da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva diz, ó, em todas as etapas e modalidades da educação básica, em todas as etapas, e não apenas no ensino fundamental, o atendimento educacional especializado organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos é constituído de oferta obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso e não no mesmo turno. Aqui diz que é no mesmo turno da classe comum. Não, o atendimento especializado é realizado no turno inverso. Na prova, ou vai vir turno inverso ou vai vir contraturno, que é a mesma coisa que turno inverso. Se o aluno estuda de manhã, na classe comum de manhã, à tarde ele vai receber o atendimento especializado. Entenderam? Se for necessário, tá? Se não for necessário, se na turma regular, na classe comum, mesmo com deficiência, ele está aprendendo, está se desenvolvendo, ok. Ele não é obrigado a estudar à tarde também, a ter essa assistência à tarde. Agora, se ele está com dificuldade, se ele precisa de um suporte, esse suporte, essa assistência, vai ser realizada no turno inverso. Sacaram a ideia? Então, gabarito aqui, 7, letra B. Já marquei. 8. Com relação ao papel da família no processo da inclusão escolar dos estudantes públicos alvo da educação especial, registre V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A participação da família é obrigatória no cotidiano escolar apenas em caso de deficiência severa. A família só participa se a deficiência for severa. Tem a palavrinha apenas. Vou marcar isso como falso, né? Não tem como condicionar isso. Ok? Beleza. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu tô vendo que tem gente comentando aqui. Aí vamos para a parte... Existe o que está na norma, que é o que você vai marcar na prova para não errar. O atendimento é no turno inverso. E tem a parte prática. Né? Na vida real, prática, a gente sabe que muita coisa que está na norma não acontece na prática. Isso. Em várias aulas eu mostro isso. Tá? E estou vendo gente falando, professor, mas na minha escola o atendimento é feito no próprio turno. Então está errado? Evelane, tem que analisar a situação. Por exemplo, vamos supor que está tendo a sala de aula normal, a classe comum, com todos os alunos que não têm deficiência, mais esse aluno que tem com deficiência. E está na sala de aula comum. Com o professor dando a aula. É o professor que está gerenciando a aula, o professor regular. E tem uma pessoa dando uma assistência, um apoio. Tá? Na aula do aluno, junto a todos os outros. Em tese, isso não é um atendimento especializado. O especializado é só para ele. Aí é tipo um apoio que ele está tendo para, na própria aula, conseguir
tocar as atividades. É alguma pessoa que fica do lado dele, não é isso? Tá? Mas o atendimento especializado é aquele atendimento que vai ser específico para o aluno num horário diferente. Ok? Essa é a definição do atendimento especializado. Acabei de mostrar na norma, no turno inverso. Certo? Agora, na prática, professor, na minha escola não tem turno inverso. Aí é outra situação. Mas sabe que a realidade, a gente sabe que tem escola que não tem nem banheiro. Quanto mais um atendimento no contraturno. A gente sabe a realidade do Brasil, tá bom? Então, não confundir a prática real com o que está na prova. Na prova, você vai ter que marcar que o atendimento especializado é no turno inverso. Beleza? São várias situações, exato, na prática que a Adriana está falando. Eu, por exemplo, estudo na escola do campo, né? Já tem uma dificuldade. Na escola na zona rural, são poucos recursos e às vezes não tem estrutura para ter ainda mais um serviço no outro turno. Eu sei disso, ok? Mas para a prova, você vai marcar o que está na norma. Beleza? Ok. Vamos lá. De acordo com a literatura científica, a relação família-escola é fundamental para a inclusão educacional. Com certeza é fundamental. Que deve ocorrer por meio de uma valorização e participação ativa dos pais ou responsáveis. Com certeza. De um trabalho colaborativo no dia a dia e de uma comunicação eficaz com troca de informações. Poxa, tá tudo certo, não tem nada errado aqui, vou marcar verdadeiro. Já sei que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. A primeira é falsa, ok. Essa aqui colocou verdadeiro, eu elimino. A segunda é verdadeira. Essa aqui me botou falso. Elimino. Verdadeiro, verdadeiro. Pronto, ficamos entre a B e a D. E a última. Conforme estudos, em virtude das diferentes atribuições da escola e da família na educação das crianças, a participação da família na escola deve se limitar a questões burocráticas. Você não vai marcar isso como correto. Ok? Você não vai marcar que a participação da família é só para questão burocrática, é só para pagamento de matrícula, de mensalidade, quando a escola particular. Não é só para isso. Com certeza não. Errado. E você vai marcar falso, verdadeiro, falso, letra B. Joia? Beleza. 9. Considerando que a educação, a penúltima questão da aula, considerando que a educação é um direito de todos e que a educação especial, a partir de 2008, assume uma perspectiva inclusiva, podemos afirmar que A. O atendimento educacional especializado deve ser realizado apenas, já sabe, né? Não vou nem repetir mais, para estudantes com deficiências sensoriais. Não é só para apenas com deficiência sensorial. Tem outros tipos de deficiência e o atendimento especializado também é para superdotados, também é para transtorno global de desenvolvimento. Apenas, falso. B. O atendimento educacional especializado deve ser ofertado de forma domiciliar, na casa da pessoa. Não, na escola. Falso. C. O atendimento educacional especializado deve ser realizado no contraturno. Olha aqui, ok, no contraturno. Na rede regular, sempre que possível na rede regular. Verdade. A ideia é oferecer serviço especializado no ensino regular, que é onde estão os demais alunos, que não são da educação especial. A ideia é pegar o aluno com deficiência, por exemplo, e colocá-lo para estudar junto com os demais, para promovermos a inclusão. Beleza? Agora, quando não for possível, o aluno não se desenvolve, não está se desenvolvendo, não está aprendendo, vamos pensar na possibilidade de colocar numa instituição especializada, que é voltada somente para o público da educação especial. Mas a preferência é para o ensino regular, a gente estuda isso na LDB. E, ó, no contraturno, a segunda questão já. Que a colega aqui, eu estou citando você porque você colocou aqui a mensagem e foi importantíssimo você ter falado isso, tá? Tá ajudando muito, contribuindo muito para a aula. A colega falou, na minha escola é noturno, mas olha só, talvez ela errasse a questão se não estivesse assistindo a aula aqui. Porque ela ia marcar isso aqui como errado. Porque ela fala, não, na minha escola é noturno, a questão está dizendo que é no contraturno, vou marcar que isso está errado. E está certo. É no contraturno. É no turno inverso. Isso é o que está na norma. Ok? Letra C é o gabarito.
Ó, o atendimento, letra D, especializado tem que ser realizado preferencialmente no centro especializado, não, preferencialmente no ensino regular, na escola regular, enfim. E, letra E, o atendimento educacional especializado deve ser realizado na escola do aluno em qualquer turno. Não é em qualquer turno, é no contraturno. Leve isso para a prova, para não errar. Gabarito 9, letra C. Vamos para a última. Questão número 10. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNI, ó, DCNI, tá? Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, resolução 5 de 2009, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Temos o curso na plataforma. Se você vai fazer prova para professor de educação infantil, é obrigação sua estudar o curso de DCNI. São 3 aulinhas, ok? Dentro desse curso. E é importantíssimo, você vai aprender muita coisa sobre educação infantil. Pelo que eu estou olhando nas alternativas, ela está falando da questão da matrícula. Inclusive, eu estou vendo já as datas. Ó, a letra A está vendo aqui 31 de janeiro, B, 31 de março, C, 31 de junho, D, 31 de agosto e letra E, 31 de maio. Quem já estudou o curso já sabe o gabarito sem nem ler as alternativas. Não é verdade? Quem já sabe a data da matrícula, qual é a data limite, já sabe a resposta. A gente estuda isso aqui, acho que na segunda aula do curso de DCNI. Tá? A regrinha é o tal do 31 de março. Ok? Você nem precisa perder tempo aqui. 31 de março, a colega já até colocou também aqui na... Você vai analisar, você vai projetar a idade da criança para o 31 de março. No dia 31 de março, a criancinha já tem 4 anos? Já tem. Por quê? Porque ela fez aniversário no dia 1º de janeiro. Se ela fez 4 anos no dia 1º de janeiro, em 31 de março ela vai ter 4 anos. Se ela fez dia 20 de fevereiro, no dia 31 de março ela vai ter 4 anos. Agora, se ela vai fazer 4 anos depois do dia 31 de março, no dia 1º de abril, significa que no dia 31 de março ela terá ainda 3 anos. E aí, você não é obrigado a matricular ela, no caso aqui na pré-escola. Então, no início da matrícula, vamos supor que a matrícula tenha começado no dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro vai a mamãe lá matricular a sua criança. Dia 10 de janeiro. A secretária vai perguntar: quantos aninhos tem sua filha? Tem 3 anos. Ah, tem 3 anos, mas ela faz 4 anos quando? Tá? Isso no dia 10 de janeiro. Ah, ela faz 4 anos no dia 20 de março. Opa, ok. Se ela faz no dia 20 de março, no dia 31 de março ela vai ter 4 anos. Vem cá, eu vou fazer a matrícula. Agora, se faz dia 10 de agosto, opa, não vai poder matricular, ainda não está na fase de matricular na pré-escola. Vai para creche. Se quiser matricular, porque creche já não é obrigatório. Beleza? Então vamos lá. Letra A fala que a matrícula é facultativa a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 anos até 31 de janeiro. A data que você vai estudar é 31 de março. Está aqui na letra B. Bom, as outras estão com datas erradas, né? Então eu vou desconsiderar logo. Vamos ler a letra B. Já sabemos que é o gabarito, mas vamos ler o texto todo. É obrigatória a matrícula na educação infantil, pré-escola, de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Isso está correto, hein? Embora a pré-escola seja obrigatória, esse é um ponto. E embora a criança tenha que frequentar a pré-escola em, no mínimo, 60%, certo? Isso está na LDB. Frequência mínima obrigatória, 60% das horas-aula. Se ainda assim a criancinha não frequentar a pré-escola, ou frequentar menos de 60%, ela vai para o ensino fundamental. É isso que está sendo dito aqui, ó. A frequência na educação infantil, na creche ou pré-escola, não é pré-requisito para matricular no ensino fundamental. Professor, não entendi. Mas não é obrigatório? Pré-escola é obrigatória.
mas não é pré-requisito para o ensino fundamental. Se porventura, se por algum motivo, a criança não frequentar a pré-escola, que é obrigatória, ela não vai ser proibida de frequentar o ensino fundamental, entendeu? Ela vai para o ensino fundamental. Aí você pode imaginar da sua criatividade os motivos que podem levar a criança a não frequentar a escola, a pré-escola. Os pais não levaram a criança, se omitiram da responsabilidade, os pais vão responder por isso. Porque eles descumpriram a lei. A LDB fala que a partir dos 4 anos os pais e os responsáveis têm que matricular. Quem está desobedecendo a lei são os pais. A criança não vai ser penalizada. Eu não vou impedir a criança de entrar no ensino fundamental porque ela não fez a pré-escola. Ok? Beleza. E as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas à residência da criança. Também consta isso na LDB. Nosso gabarito 10 é a letra B. Ok? Finalizamos. Eu trouxe ainda o artigo 5º da DCNEI, do documento, Diretriz da Educação Infantil, que diz: é obrigatória a matrícula da educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano da matrícula. Beleza? Agora sim, os gabaritos, podem anotar. Está aí na telinha, com direito a um aloncinho, uma letra A. E a gente vai encerrando a nossa aula, ok?